Oi, gente! E aí, meninas? E aí, meninos do planeta dos macacos? E aí, como estão todos vocês? Tudo bem com vocês? Tô aqui acabando de preparar algumas coisinhas finais pra gente conversar um pouquinho sobre o que eu coloquei aí. Você sabe como proteger o seu cachorro da sinomose? Isso é muito importante. E algumas informações, elas passam batidas, né? Então, a primeira coisa é que todos nós tenhamos um dia incrível, que vocês sejam abençoados. Ainda estamos no início da semana e eu quero passar algumas coisas aqui para vocês. Não vou ficar aqui enrolando nem esperando ninguém chegar. Hoje eu vou me comprometer a deixar essa live aqui até a hora do almoço. E a hora do almoço, dependendo do nível informacional que eu acabar passando por aqui, ela fica ou ela vai ser retirada, tá? Me perguntaram sobre isso, então já vou passar essa informação logo no início para que vocês entendam. Por que eu retiro algumas lives? Porque eu tenho curso pago, tá? E essas lives, elas ficam dentro dos cursos pagos, e principalmente quando eu tenho informações assim muito relevantes e pontuais em cima de coisas que eu faço de tratamento, porque meu objetivo aqui é informar vocês, quem realmente está interessado na informação no momento que eu coloco no ar, tá? Ah, mas às vezes eu não tenho tempo. Tudo bem. Por exemplo, quem não tem tempo de ver um futebol na hora em que ele acontece ao vivo, ele assiste o reprise, né? E às vezes, para assistir o reprise, ele paga. Faz parte, né? Às vezes, na hora ao vivo, não pagou e depois pagou. É a escolha de vocês, é a escolha de quem pode, é a prioridade que cada um dá dentro do que é realmente importante ou não para ele, tá? Isso aqui é muito importante, tem que entender. As informações que eu dou ao vivo aqui são informações extremamente pontuais de coisas que eu faço dentro de consultório, de coisas que eu faço dentro do meu curso pago online, que eu também tenho. Então, o que acontece? Por isso que muitas das vezes, dependendo do nível da informação, igual foi o da informação sobre girofilariose, não ficou no ar, não, tá? Então, o que acontece? Quem pode assistir ao vivo, pega essas informações, aproveita o que acha que for útil. Aqueles que não puderam ou que não acham que não seja interessante, tudo bem e bola pra frente, porque tudo é em cima das nossas convicções. O que a gente acha que é importante, a gente leva; o que a gente não acha que é importante, a gente larga para trás. É assim que a gente faz, é assim que todos nós fazemos, ok? Primeira coisa, eu vou dar que eu coloquei como se proteger o animal. Eu não vou vir aqui falando todas as coisas de sinomose, eu teria que ficar. Um dos cursos que eu tô montando já tem mais de 6 horas, tá? De curso pago. Então não vou virar para vocês e falar que eu vou falar tudo de sinomose em 1 hora. Eu vou puxar algumas coisas aqui que eu acho importante. Depois eu faço até um riozinho sobre algumas coisas que eu coloquei ali. Olha aqui são algumas informações que eu coloquei aqui que eu sei que são importantes também para eu levar para vocês. Então eu vou colocar algumas coisas pontuais, colocar a gente para pensar, porque quando eu me coloco como veterinária quântica, é justamente eu mostrar para vocês um contexto, o porquê que meu cachorro teve sinomose. Ele não teve a doença simplesmente por ter. O tempo de ter as coisas por ter já passou. Hoje a gente sabe que elas são contextualizadas dentro do nosso nível de energia, dentro do nosso nível de informação. Então eu vou trazer algumas coisas assim e vou trazer alguns pontos muito simples, mas extremamente importantes, que o nosso colega veterinário de Marte não vai nem se tocar para colocar para vocês. Às vezes o veterinário do coração, se ele não for um veterinário do coração, principalmente preventivo, ele também não vai se tocar para colocar para vocês. E são detalhes simples. Vocês não têm que saber tudo de uma doença para defender e para vocês cuidarem, proteger o animal de vocês. Vocês têm que entender a situação global de como acontecem as coisas para que vocês possam agir, tá? Primeiro vamos para uma curiosidade, né? Que é o seguinte, a gente pode ter raposas, né? Que é da mesma família dos cachorros, né? Que podem vir a ter. Lobos podem ter sinomose, coati pode ter sinomose, foca, golfinho. Existem vários animais que podem ter sinomose e acometem. Panda. Panda também, poxa, mas panda é assim, cada um dentro do seu tipo, dentro das variações que tem, né,
não é sorotipos a palavra que tem, né? Sorotipos é parte sanguínea. É dentro dos tipos que tem, das variações do vírus da sinomose, nós temos acometimento em grande número de animais de forma diferente, né? Eu já fiz uma aula sobre isso num curso quando eu dei em junho, mas só para dar um recall aqui para vocês. Por volta de 1970, não sei quantos mil animais morreram, tá? Foi uma época que foi bem complicada e eu vou contar uma história aqui para vocês. Muitos não sabem, a grande maioria, mas o seguinte, a sinomose foi a doença que marcou a minha vida quando eu nem pensava o que eu ia ser da minha vida, quando eu pensava apenas de brincar de boneca, quando eu pensava apenas de brincar de castelinho de areia na beira da praia, e certas coisas a gente acaba não esquecendo. Eu acho que eu acabei virando veterinária, talvez até um pouco por causa disso, ou pelas situações também vivenciadas, isso eu sei que tem a ver, vivenciadas pela família da minha mãe, sempre mexer com animais de interior, de roça mesmo, de criar boi, mexer com essas coisas assim no interior de Minas Gerais, região próxima do Vale do Rio Doce, é uma região muito pobre, né, no região nordeste de Minas, bem coladinho lá em Conselheiro, Lafayette, é uma região assim, é um agreste brasileiro que não é no Nordeste, que é dentro de Minas Gerais, que muitos desconhecem, né? Muita gente pensa em dificuldades no Nordeste e não sabem o que passa aqui mesmo em Minas Gerais, né? Tão próximo. Daquele de eu ver casas construídas com bambu e lama, né? Barro, isso ser muito comum. Casas de pessoas próximas de mim que eu cheguei a conviver lá, construídas sem ter sequer piso no chão. E era assim que a casa era. E nem por isso a casa era suja. Incrível, né? Só uma curiosidade, ao que as pessoas usavam para colocar nessa casa para manter esse chão limpo e conseguir varrer e não subir terra e nem nada, era nada mais, nada menos que cocô, bosta de boi, lá passado com algum produto que passava no chão, aquilo ficava tipo uma cola, um impermeabilizante, e que ficava tudo limpo, e que ficava tudo bonitinho, e por incrível que pareça, né? É umas coisas tão diferentes em que as pessoas aqui nunca viram e nem vão ver. As pessoas, eu tive e agradeço muito a Deus por ter tido noção do nosso país muito pé no chão de muitas coisas. E as pessoas que vivem apenas na cidade não têm noção da diversidade e da discrepância que existe no nosso país. Bem, vamos lá que tá tudo certo. E o que eu tô querendo dizer isso para vocês? Imagine uma festa de criança, a moda dos 1970 e poucos, 1980, 1983, tá? Em que, naquela época que a gente fazia a festinha de criança, em que nós chamávamos, assim era, né? Pelo nível financeiro dos meus pais, a gente chamava 2 vizinhos de um lado, 2 vizinhos do outro, colocava tudo no que é chamado hoje sala de jantar. Antigamente não existia isso, né? Pelo menos, né? No nível financeiro dos meus pais, era copa e cozinha, né? Aquele lugar onde tinha a mesa. E ali naquela copa, nós chamávamos os vizinhos, às vezes ia no supermercado, tipo igual tem um Extra, né? E no Belo Horizonte era o supermercado EPA. Eu lembro claramente que era sempre ele, até hoje ele existe, é uma grande rede lá. E nós simplesmente fazia o seguinte, comprava um bolo de aniversário, mãe fazia pastel frito, né, carne moída, não sei o que, umas bolinhas assim, umas balinhas de queijo não, de coco que era amarradinha, ficava coloridinha na mesa, e comprava uns brigadeirinhos industrializados prontos, e colocava 2, 3 refrigerantes na mesa, e fazia aquele aniversário e aquela comemoração. Assim eram as nossas comemorações daquela época, eu não sei se alguém vivenciou esse tipo de situação, e naquilo lá nós éramos muito, extremamente felizes, porque era a forma o que podia, e melhor do que não ter um aniversário. Só que ter um aniversário desse era o máximo quando ele acontecia. E teve um desses aniversários, o de 6 anos de idade, em que ele não aconteceu. Porque no dia do meu aniversário, a minha primeira cachorrinha, uma pastorzinha por volta de uns 3, 4 meses, morreu de eutanásia. Morreu de eutanásia. Como assim morreu de eutanásia? Ela foi eutanasiada por sinomose. E por mais que se protelasse, não teve jeito, isso teve que ser feito no dia do meu aniversário.
Ela foi levada para o UFMG, escola de veterinária. Na época, meu pai conhecia uma pessoa que era veterinário, levou até lá e não teve jeito. E eu perdi a minha cachorrinha no dia do meu aniversário. A festa foi desfeita, o aniversário foi cancelado e eu perdi o que eu mais tinha querido e foi um presente de aniversário antecipado, que era a minha cachorrinha. Perder um animal não é interessante para ninguém. Perder um animal por algo que você possa proteger e fazer com que não passe por aquilo é pior ainda. Eu tenho clientes que já me relataram perdas de animais, clientes que às vezes se sentem culpados, às vezes, por ter feito uma eutanásia, será que eu devia? Clientes que perderam animais novos, igual eu perdi no dia do meu aniversário de 6 anos de idade, ou situação de clientes em que perderam esses animais adultos. Já atendi animais com sinomose com 5 anos, com 11, já atendi com 14, tenho relatos de com 15 anos, e tudo isso por um conjunto de coisas. E algumas pessoas até às vezes chateadas e revoltadas, porque o veterinário não me informou que tinha que vacinar todo ano, ou muitas vezes o meu animal estava vacinado e ele adoeceu, e aí, como é que fica isso, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês vai doer, mas é real. E eu só consigo ajudar vocês trazendo vocês para o senso de realidade. E não deixando vocês, né, viajando no mundo da Via Láctea. Que é o seguinte, a partir do momento em que nós resolvemos ter um animal, nós temos que ter posse responsável dele e aplicá-la. Porque duas coisas são diferentes. Imagina que eu vá fazer na cozinha, eu tenho uma receita de bolo. Eu ter uma receita de bolo e ver todos os passos a fazer não significa que eu vá conseguir fazê-lo. São coisas diferentes. Então, o fato de eu saber o que é pós-responsável, quais os afazeres a fazer, não significa que eu vá conseguir aplicá-lo. E são duas coisas diferentes. Uma coisa é eu saber o que é, outra coisa é eu aplicar. É claro que o saber é o primeiro passo. Se você nem sabe que existe isso, se você nem nunca ouviu falar de pós-responsável, mais delicado fica. É a famosa menina adolescente de 12, de 14 que foi lá e teve filho. Eu nem sabia que era assim, né? E agora eu entrego para Deus. A vida não dá para funcionar dessa forma, porque existem leis, né, no planeta dos macacos. E dentre as leis que nós temos no nosso planeta dos macacos, existe a gravidade. Se você pular de um prédio de 10 andares, você vai se esborrachar. Se você pular de um 3, se você pular de meio metro do chão, você também vai até o chão. Porque ela funciona para todos, não é por uma X altura ou menor altura. Então, a lei de causa e efeito também, ela vai funcionar para todos. Aí, peraí, gente, minhas costas costou. Então, não adianta eu virar e falar assim, não, comigo, com o meu cachorro, não vai acontecer. Não, com o meu é diferente. O meu, ele já veio com um selo na testa ali que ele não adoece, né? Então, não funciona dessa forma. Então, da mesma forma, é uma criação de uma criança ou o que for. Então, nós temos responsabilidade sobre isso. Isso não é colocado dessa forma. As pessoas veem muitos animais como bichinhos de pelúcia e a gente tem que desmistificar e melhorar isso daí. Então, por que meu animal mesmo vacinado ele possa ter sinomose? Porque a vacina não conseguiu cumprir o papel dela 100%. Poxa, mas a vacina é ruim, que merda, essa porcaria. Não, não é a vacina que é porcaria, é um conjunto de coisas. A vacina ela tem uma eficiência, até porque não existe vacina 100%. Se existisse, erradicaria-se uma doença. Então, como não existe 100%, existem porcentagens mínimas que é considerado uma vacina. Então, se isso não é atingido, a gente tem mais risco, mais susceptibilidade do meu animal adoecer. Então, vou dar alguns exemplos para que vocês entendam, tá? Primeiro, o meu animal ele pode não ter sido imunizado adequadamente, ou seja, ele não pode ter dado uma resposta adequada. Como que eu sei isso, que possa acontecer? Se porventura ele, ao invés de estar alimentado, aliás, ao invés de estar nutrido, ele estava só alimentado. Eu já falei sobre isso aqui, tem vídeo sobre isso, eu não vou entrar nesse mérito, a não ser que depois vocês querem que eu explique sobre o que é alimentado e nutrido, eu vou explicar, tá? Mas só que vocês entendam. Então, assim, isso possa levar primeiro à diferença logo dessa vacina, dessa questão dessa proteção. Outra coisa muito comum, para essa vacina ser mantida,
Qual que é o desafio que meu filho leva normalmente no decorrer daquele normalmente ele vai estar novamente? Ah, ele faz passeios diários? Ah, ele faz, mas ele faz passeios diários na porta da minha casa que nunca passou um cachorro. Tá. Não, ele faz passeios diários no Rio de Janeiro, que eu moro no Rio de Janeiro, e principalmente nos domingos, em frente à praia de Copacabana, que eles fecham o calçadão e tem mais 500 cachorros passando. Oh, que delícia, né? Um desafio enorme. Não, ele só vai no meio do dia que não tem nenhum cachorro. Ah, um desafio menor, né? Apenas os cachorros passaram por ali, já estão se cruzando ali de um encontrar o nariz do outro. Ah, não, eu dou só um banho na semana nele. Não, ele toma banho todo dia, que tá muito calor, é 40 graus. Então, o que você faz no manuseio da aplicabilidade da posse responsável que contribui ou que não contribui para que mantenha a imunidade dessa vacina, ou que até a própria, não é nem que mantenha, que ele tenha X imunidade, mas que você não faça o desafio em que ele tenha baixa de imunidade do corpo de uma forma geral, ou até que ele possa entrar em contato com o vírus, mesmo vacinado adequadamente, e que nada vai acontecer e que ele consegue se virar adequadamente. Ah, eu levo ele para aqueles parquinhos onde tem aquele monte de cachorro com um monte de árvore, que é lá onde eles ficam, eu solto, ele fica feliz? E aí? O que é bom ser feliz ou não para um cachorro? Essas coisas, ela tem que ser colocadas para que vocês entendam. Então, o primeiro lance que eu quero colocar para vocês é sobre essa situação. A vacina é um conjunto da imunidade do animal com as coisas, os desafios que acontecem para que ele permaneça protegido. Outra coisa, muitos veterinários de Marte, eu já ouvi alguns recomendando que por causa de formação, vou usar um nome bonito, tá? De imunocomplexos, principalmente no rim, depois de 10 anos o ideal é que não se vacine. Ou tem um protocolo vacinal aí lá de fora, onde o controle é adequado. Que não precisa, não vamos fazer vacina a cada X anos porque o animal vai ter consequências. Concordo que isso possa acontecer. Mas tudo na vida são pesos e medidas. Se eu estou num país onde o nível dele adoecer é 10 vezes maior do que num país onde toma essa medida, e aí? Você vai querer correr o risco? É o mesmo caso de questão de nós estamos passando por uma pandemia. Há um risco de efeito colateral é tal. Inclusive, um dos riscos de uma das vacinas, não sei qual dizer qual, eu já li sobre isso, é morte súbita. Ou seja, uma cada não sei quantas pessoas podem morrer na hora de tomar a vacina ali, questão de apenas de reação com a vacina. Você vai querer correr esse risco ou correr o risco de passar por tudo que muitas pessoas estão passando? Então, cada um faz da sua forma, conforme o nível de informação e de convicções e crenças e paradigmas que ele tem. Então, isso é que tem que ser pesado. Na sinomose, nas doenças, da mesma forma. Eu acho que, por isso que eu sempre digo para vocês, quanto mais vocês souberem, melhores são as chances de vocês terem esse universo para escolher. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão comprar um carro, tá? Mas vocês moram num lugar em que tem um Fusquinha e um Gol. Só tem esses dois carros. Vocês podem escolher entre um ou outro. Então, vocês ainda têm uma possibilidade de escolha. Vocês moram em outro lugar onde só tem o Fusquinha. Que carro vocês vão comprar? É o Fusquinha, não tem outro. E se vocês moram num lugar em que tem 100 carros diferentes? Qual que vocês vão comprar? A escolha é muito maior. Ou seja, hoje eu estou querendo fazer essa analogia com a comparação com a informação. Se eu tenho uma informação muito maior, eu posso fazer sempre uma escolha melhor para o meu cachorro. Isso é aplicar posse responsável. É toda vez em que eu tenho isso em questão e eu posso fazer melhor. E eu não tenho que depender do veterinário de Marte, que está simplesmente informado apenas naquilo lá, doença de sinomose, passa isso e isso, pronto. Não preciso ficar nessa informação. Eu posso ir além disso. E além disso, eu não tenho que ser um veterinário. Além disso, eu não tenho que ir lá e corrigi-lo. Eu tenho que ir lá e fazer análises por mim própria. Eu tenho que fazer o que o nosso sistema não quer que vocês façam. Pensar, né? O sistema quer que vocês acatem uma situação e pronto. E a grande maioria das coisas que nós fazemos, inclusive eu até hoje, não foi porque eu quis. Foi porque o sistema colocou. E eu nem sei o que eu estou fazendo porque o sistema colocou. Tá? Só para que vocês entendam e dá uma cutucadinha nesse cérebro aí para vocês entenderem um pouco. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte: a doença do seu animal, ela é um conjunto do que vocês vivenciam. Porque algumas pessoas
conseguem passar a vida inteira tendo um cachorro. Às vezes uma senhorinha de idade que tem menos informação, ela só sabe do fusquinha, e ela consegue passar a vida inteira dela tendo vários cachorrinhos que nunca adoeceram de coisa complicada. E às vezes você é uma pessoa antenada, sabe lá de 100 carros diferentes, tem um monte de informação e realmente acontece com você. Porque é em cima das convicções e do que você vivenciou é que leva isso para você. É em cima do seu reflexo do que é você para você que seu animal vai apresentar as coisas. É em cima do seu reflexo das suas falas. Eu tenho um cliente, eu atendi ele há uns 3 meses atrás, em que convictamente dentro do consultório ele chegou para mim falando, ele tem um Golden e tem um gatinho, em que o Golden é extremamente saudável, nunca tem nada, e o gato é extremamente complicado, toda semana está doente. Imagina o que acontece com esses animais dele. O Golden é saudável, aí ele afirma isso todos os dias, e o gato é o tempo todo doente. Tá? Eu tô falando aqui para vocês igual a da lei da gravidade, lei da causa e efeito, lei da vibração, uns chamam de lei da atração, né, do sentir das coisas de uma forma geral. Então, como você vivencia e fala, aquilo vai ser uma verdade para o seu cérebro, mesmo se ela não for uma verdade. O gato do ele não era um animal extremamente doente, mas ele o fazia com que ele fosse doente para validar o que ele pensava. Pois é, isso é um pensamento mais quântico e mais delicado. Mas só para vocês entenderem um pouco. Então, o decorrer de algumas coisas que acontecem com vocês é a forma de pensar, de sentir e de agir constantemente de vocês que está fazendo com que aconteça aquilo com maior frequência. Eu tenho um colega veterinário que ele fala, ele é meio de Marte, mas ele é maravilhoso. E ele é extremamente do coração com quem consegue ser do coração com ele. E ele fala pra mim, mas ele não consegue ser preventivo ainda não. Mas ele fala uma coisa pra mim incrível que eu gosto muito, que é o seguinte: nossa, eu só pego caso complexo no atendimento. Gente, o que ele vai pegar no consultório? Só caso complexo. Porque ele já está aquilo na cabeça dele. Então, para ele, aquilo é um desafio todos os dias e é assim que vai ser. Então, em cima dessas coisas que acontecem também, não só as coisas com os nossos animais, tá? Isso é um dos motivos porque, às vezes, se é uma informação, e por que eu não fiz aquilo ali? Pois é por aí que acontece, tá? Então, vamos falar um pouquinho do tratamento. Eu não vou entrar aqui em várias coisas, não. Eu escrevi algumas coisas bem pontuais para mostrar umas coisas para vocês, e no tratamento eu tenho uma coisa muito importante para mostrar para vocês. O que acontece com o tratamento que realmente de sinomose muitas vezes não dá certo? Eu tentei tratar, toda vez todo mundo tenta tratar, não dá certo. Conheço o tio Zezé, a tia Joaquina, mais não sei quem, e perderam vários animais. É porque informações sutis da doença e que deveria ser tido por vocês como de extremo grau de importância, e que não é tido por vocês por extremo grau de importância, porque o Vete de Marte não falou isso para vocês, e muitos Vetes do coração também. Porque eu tô falando porque são linhas de raciocínio que eu fiz para trazer para vocês. É o seguinte: a doença inicial, a parte inicial em que a gente tem maior efetividade de tratamento, ela é subjugada, ela é vista por vocês como uma coisa boba. Vou te dar um exemplo, o animalzinho meu, de repente, porque parece que esfriou, começou a escorrer o animal, começou a escorrer, dar um escorridinho no nariz, um negocinho no olho, é porque o tempo mudou. Mas aí, a sua vacina do seu animal tá em dia? Tudo bem. Ele come uma alimentação super premium? Tudo bem. Continua extremamente ativo? Ótimo. Não teve nenhum desafio por esses últimos 15 dias. Não teve um banho para desafiar, que eu não quis secar com secador. Não teve uma saidinha lá naquele parque horroroso lá que eu falo para vocês, que é o exemplo que eu dou, né? Que vocês querem passear e acham que é incrível. Não foi passear na beira do calçadão que já passou 300 cachorros naquele mesmo dia. Não teve nada. Aí tudo bem, aí eu já começo a fazer coisas voltadas para observar aquilo ali. Beleza? Agora, por que eu tô dizendo isso? Porque a parte em que começa, a parte realmente inicial, que eu cansei de ouvir dentro de consultório, é o seguinte: tá, meu cachorro agora ele tá triste. Tá, e aconteceu alguma coisa recentemente? Não. Aí eu puxo mais a pergunta: uns 15 dias atrás ele apareceu, apresentava resfriadinho, 2 dias e passou. 2 dias e passou, a doença já começou há 15 dias atrás. Lá é a fase inicial onde vocês perderam a oportunidade de cuidar e ficar livre logo. Tá? Então, um resfriadinho, hoje as pessoas, devido à situação mundial do
que está acontecendo, um resfriadinho, as pessoas já não olham para ele como um resfriadinho, porque observaram que nesse momento pode não ser só um resfriadinho e pode ser o famoso Covid-19 que está aí. E aí isso é realmente muito sério. Então é a mesma analogia que eu faço para a sinomose. O que acontece é que o meu veterinário de Marte, o nosso colega de Marte, ele não consegue passar essa percepção inicial para vocês. Agora, se o conjunto da aplicabilidade da pós-responsável estiver acontecendo, vocês vão ficar atentos, mas vocês não vão ficar preocupados. Eu não levei ele para o desafio daquele parquinho horroroso, ele não passeou com 500 animais um dia de domingo, eu não deixei ele tomar banho ou o que for e ficar 2 dias sem secar, ou só sequei mais ou menos com toalha. Ou então, não aconteceu nada disso, eu só levei ele para a praia e fiquei o dia inteiro. Pô, ah, tá, mas não tinha ninguém na praia deserta. E vocês acham que não cansa, não? Ah, mas ele faz isso todo dia. Ah, então se ele faz todo dia, isso é uma rotina normal. Mas se ele não faz isso todo dia, isso gera um cansaço. E cansaço gera estresse. Cansaço gera uma situação inflamatória que pode depois gerar um estresse e baixar a imunidade. É sempre o conjunto termina no mesmo buraco. Sempre no mesmo buraco. Então é isso que vocês têm que entender. Nós adoecemos por quê? Ah, o vírus está aí, eu vou pegar a doença. Se sua imunidade é ótima, querida, querido, meu amigo, meu coração, meninos e meninas do planeta dos macacos, vocês não vão ter. Vou contar para vocês o que aconteceu, um incidente. Incidentes, né? Acontecem com todo mundo. Em janeiro não, em abril desse ano, tá? Eu nem vacina eu havia ainda tomado, o que for, mas por situações familiares bem próximas, eu tive que entrar em contato com 2 pessoas doentes, de carregá-la de um andar para outro para ajudar a descer a escada, ou seja, de abraçar, contato com contato, entendeu? De ajudar a descer 2 pessoas, de levar para Pan, no Rio de Janeiro, de ficar não sei quantas horas dentro daquilo lá, e papapá, e ppp, e tudo mais. E as 2 pessoas foram positivas para Covid, as 2 pessoas estão aí, graças a Deus, e teve um óbito na família muito próximo com grau de parentesco. E aí? E aí, graças à minha imunidade, eu não tive nada. Nem vacinada naquela época eu era. E aí? Vocês acham que eu não tive a doença? Gente, é óbvio que eu tive. Em que nível que meu organismo absorveu, de que forma? Não sei. Ele se virou nos 30. Ah, pode ser que daqui a meia hora eu pegue e complique e venha até óbito? Pode. Mas eu estou dizendo que a situação que eu passei, o desafio que eu passei. Então, a primeira coisa para aplicar pós-responsável, vocês ficarem tranquilos como eu levo a vida de desafio do meu cachorro? Como que eu faço isso? E aí, a partir disso, fica tudo muito mais fácil. A gente não pode esquecer que existem raças que são mais predisponentes a terem maiores quedas de desafio quando são filhotes, por exemplo. A gente sabe que algumas raças são mais campeãs. Por exemplo, uma das raças que existem vários estudos mostrando, por exemplo, o Rottweiler, que quando ele é filhote, ele tem mais predisposição. Mas existem várias formas de a gente cercar para mesmo que tenha mais predisposição, não ter. Aí a pessoa fica, não, meu é puro, eu tô tranquila, né? Com 2 vacinas eu fui, levei no pet shop e adoeceu. E aí, como é que você explica? Explica que você desafiou a imunidade maior. Não é porque ele era o de pré-eleição, de mais comum de acontecer, que significa que não vai acontecer. E por que não só isso, mas também pitbull ou também acontece outros animais? Animais em que tem, olha um feedback interessante para vocês, em que eu tenho uma ninhada muito grande, o colostro, aquela fase inicial de proteção da mãe, vai ser pior. Até porque entre o primeiro nascimento e o último nascimento do filhote, às vezes pode levar uma questão tipo de 12 horas. Quanto mais tempo, pior. E aquelas primeiras imunoglobulinas, principalmente leva até 24 horas, aí é que pode ter certeza que vai ter aquele filhote totalmente mais susceptível. Tem certas imunoglobulinas que elas só saem no colostro, aquele primeiro leite inicial, só nas primeiras 12 horas. E depois passou, acabou, tem prazo. A vida é atemporal lá na parte quântica de Deus, mas na vida aqui, a gente presenciando na matéria, tem prazos por tempo. Passou, já era. Aquele filhote maior é o mais saudável. Nem sempre. Eu tive, foi ano passado, uma cliente em que acompanhou todos os passinhos da... Eu já te respondo sobre a questão da vacina aí. Só dar esse insight pra vocês. Todos os passinhos, desde a cachorrinha dela, comia ração super prema, Yorquinha, vou cruzar com não sei quem, levou o cartãozinho do cachorro tudo direitinho pra mim. A Yorquinha teve 2, a menina me achará, a Daniele, ela teve 2 Yorquinhos, um pequenininho e um maior. Adivinha quem que era o mais saudável? O pequenininho. Então, não tem a ver a questão, o tamanho. As pessoas, quando vão comprar animais, elas têm muitas essas questões, né?
A questão, né, só para colocar para vocês essa parte com a Dani aqui, para explicar para vocês, eu vou te falar da vacina. Por que que é interessante isso? Porque as pessoas pensam que tamanho é saúde. E simplesmente o que pode ter acontecido é uma explosão de crescimento. E uma explosão de crescimento leva a inflamação, a estresse no organismo e a baixa de imunidade. Então, esse animal pode não estar depois mais protegido. Então, o que leva a fazer com que ele tenha uma imunidade mais adequada é se ele conseguiu mamar o colosso naquelas primeiras 12 horas a partir do primeiro filhotinho que nasce. Olha só. Vocês sabem disso? Não, não sabem, né? Claro. Mas o que acontece? Os veterinários de marcha não vão falar isso pra vocês. Entendeu? E ainda tem sites ainda falando, tem aquele mais fortinho, porque ele é mais saudável. Ah, pois é, nada disso, né? Principalmente quando as pessoas superalimentam os filhotes ali até crescer, porque acha que filhote grande é que vai vender. Existe muita convicção, muita crença sobre isso, então o mercado funciona muito em cima disso. É correto dar a quarta dose de vacina para Rottweiler com reforço. Você está falando, eu imagino que deva ser a quarta dose, a questão falando de filhotes. O que acontece é o seguinte, eu li até um artigo muito interessante, que era um compilado de uma vacina muito boa que a gente tem, com 50 artigos falando sobre as vacinas. E o que acontece com os animais? É correto isso ou até mais? Eu vou explicar o que acontece. A questão não é a quarta dose, a questão é que eu tenho que ter doses no período em que passou a proteção da mãe. Quando vocês não imaginam isso, mas eu vou ficar, talvez vocês fiquem surpresos. Quando a gente dá a primeira dose para o cachorrinho, a possibilidade e a porcentagem de efeito daquela primeira vacina no cachorro, ela não chega nem a 25%. Nossa, então a vacina é horrível? Então a vacina importada é um lixo? Não, porque os anticorpos da mãe não deixam ela agir de forma correta. Então vai se dando, eu sugiro sempre fazer a vacina de 3 em 3 semanas. Vai se dando de 3 em 3 semanas, para que na hora que a imunidade da mãe acaba de cair, a vacina esteja ali para realmente agir com efetividade e atingir mais de 90% de eficiência, justamente porque o vírus ele não espera na gaveta. Então ele está todo ali. E por quê? Porque o vírus da sinomose, ele é circulante de uma forma geral em todos os animais, entendeu? Então, o que a gente pede quando o animal está gestante, tem um filhotinho, para que ele pare de circular, para evitar isso. E o que é muito comum, infelizmente, em cachorrinho pequeno, eu tô cansada de ver. A pessoa, faltando uns 10 dias para o animal engravidar, leva no banho e tosa, ainda pior ainda, né, no final de semana, que é mais lotado, para raspar a barriguinha para ficar mais fácil. Essa raspadinha da barriguinha não pode acontecer nesses 10 dias finais. Porque você já está levando tudo quanto é coisa lá para fora. E na hora que começa a parte de sintomatologia clínica, que eu vou voltar nela para poder explicar para vocês, da parte respiratória que eu comecei a explicar, já está com seus animaizinhos filhotes ali todos susceptíveis. A mãe, o simples fato dela amamentar já uma ninhada muito grande, a imunidade dela já cai. Tem mães que no final de um período de gestação, elas estão cor e osso. Por quê? Porque é normal ela pegar e ter esse despendimento maior para alimentação, para lactação. O organismo vai julgar para isso, tá? Aí muitas pessoas me perguntam, nossa, mas eu tive uma cachorrinha e minha cachorrinha comeu 3 filhotes. Eu, ótimo? Nossa, como assim ótimo? O que é isso? É porque é instinto do animal ele ver que ele não, ou aquele filhote ele estava num grau de desnutrição, alguma coisa, algum instinto do animal, ou então aquela situação de que o animal sabe que, tipo assim, em termos nutricional, não é o suficiente para ele dar conta, e ele mata esses filhotes, porque, ou seja, ou 10 vão morrer, ou 7 vão viver. E aí acontece isso, porque com a mãe morta não tem filhote vivo, tá? Então, só para vocês entenderem. Então, o fato de fazer, eu sempre sugiro, tá? Para vocês aí perguntando Rottweiler, 4 doses sim, sempre, entendeu? Não só para Rottweiler ou outros animais, porque tem isso. Eu tô com um caso na família de um animalzinho que vai operar esse mês agora e que não pôde operar no momento em que fez os exames, porque é um animal que está extremamente saudável o tempo todo, mas está extremamente desnutrido e estando saudável. Como assim saudável, nutrido? Anda, corre, brinca, você não fala que ele tem nada. Mas na hora que você faz o exame, tá lá, proteínas totais. 1,9, o mínimo é 2,3 de albumina. Por quê? Porque ele faz uso de uma alimentação de qualidade inferior. Então eu tenho um animal que passa, ele tá com 5, ele tá com 7 anos agora. Corre, brinca, nunca teve nada. É saudável?
Se é saudável, não. Ele está aparentemente saudável, clinicamente aparentemente saudável. Mas ele, se fizer uma cirurgia agora, ele vai complicar. Ele vai cair muito. Então, por que acontecem essas coisas? Porque as pessoas não fazem exames de 6 em 6 meses para ter uma ideia do que está acontecendo. As pessoas, às vezes, subestimam uma alimentação porque clinicamente naquela vez, eu tô vendo, tá correndo. Não tem nada, nunca teve. E aí? E aí não significa que ele está bem realmente. Por que nós temos tantas pessoas que morreram? Porque a grande maioria das pessoas estão saudáveis, mas quem está apresentando nada clinicamente, mas está todo mundo desnutrido, está todo mundo com imunidade aonde? Então é por isso, o próprio fato de um estresse, o próprio fato às vezes da pessoa levar 2 horas para um ônibus, para voltar, um trânsito, várias coisas levam a isso. Então são contextos conjuntos. Deixa eu chegar aqui, porque eu já acabo falando muito, não cheguei a falar ainda nem de sintoma aqui ainda, mas vou voltar lá que eu estava querendo falar para vocês o sintoma. Então, o que acontece? Esse período em que o animal começa a ter uma situação ocular, já é uma hora de alerta. Já não é hora de passar batido. Então, por isso que eu falo, filhote não tem que tomar banho. Ah, eu acabei de pegar o filhote lá, não sei aonde, ele tá com zika, zira de cheiro, vou dar um banho. Prepara, já começou a bomba, já começou a fazer errado. Não é hora de banho, entendeu? Porque senão o que acontece? Você já vai levar um desafio. Já um desafio daquele animal tá na sua casa, ele nunca teve ali. Entendeu? Já é um desafio. Então, o que acontece? Essa parte inicial desses 14 dias primeiros em que a pessoa já pega, ela já perde um pouco, porque quando ela vai no veterinário, até com 5, 7 dias que está acontecendo as coisas. Aí o meu coleguinha vai e passa o tratamento de 7 dias, alguns dias. E aí acontece muito aquela história. Por que eu falo que o período mínimo de tratamento é 14 para pensar no caso de sinomose? Porque a doença já estava acontecendo antes. Então, a parte de sintomatologia clínica inicial ela já aconteceu lá quando começou aquele resfriadinho. E aí, o que acontece? A pessoa trata ali só mais alguns diazinhos e depois parece que ficou ótimo e depois pega e cai, vem parte neurológica e morre. Porque não tratou por tempo suficiente. E na hora que mais o organismo precisava, foi retirado todo o suporte do animal. Ele cai bonito. E cai mesmo, não tem jeito. Outra coisa que é muito comum do animal realmente ter problema, por quê? Colegas de Marte, hein? Os veterinários de Marte. Ah, é um animal. Ah, parece que ele tá bem, só um resfriadinho, só essa parte inicial da doença tal, só vai passar isso aqui. Eu não posso esperar toda a situação acontecer para lutar nela. Eu não tenho que lutar, eu tenho que ir antes dela. Esse é um dos fatores que muito acontece com força. Por que se perde tanto animal por sinomose? Porque se espera. O dono primeiro já se espera porque ele não sabe que a questão daquele simples remelinho no olho já é alguma coisa séria. Ele já não fez a parte inicial anterior correta. Chegou nessa parte, já era. E o que acontece? A sintomatologia de sinomose, sempre 90% dos animais, vai começar com isso. Ah, de repente teve um negocinho no nariz, 2 dias, passou. Passou? Sozinho, assim? E como é que está o contexto das coisas? Então, ali já é primeiro. Tem um pouquinho de olho remelando e passou. Não existe cachorro com olho. Aquela secreção normal de filhote ali, pequenininho, é uma coisa. Aquela remela em quantidade maior, aquele olho parecendo um olho bebum lá, aquela coisa assim, que parece com sensibilidade à luz, hoje já não consegue abrir o olho direito, aquilo ali já tá... Oi, acorda, já tem alguma coisa ali acontecendo. E se você entra na parte inicial do sintoma, fica fácil porque é uma doença que acomete o sistema digestivo, levando a diarreia com sangue. Pega a parte respiratória primeiro, pega os linfonodos, pega o sistema urinário, sai vírus no xixi, entendeu? Então, é um conjunto de coisas que acontece e que a pessoa bobeia. E outra coisa, é igual Covid, pega no ar. Pega no ar, a grande maioria dos cachorros tem. Você acha que meus cachorros não pegam, não tem contato com o vírus? Tem. Igual, você acha que todo mundo já não teve um contato em maior grau ou menor grau com o vírus da Covid? Já. Por isso que algumas pessoas, infelizmente, né, não sei quem do nosso governo, se foi presidente, todo mundo vai ter contato, todo mundo vai acabar pegando. Que absurdo. Gente, vamos ser realistas. Não tô aqui para defender um ou não defender o outro. Então, é o conjunto, entendeu? Pois é, olha lá o que você colocou aqui, né, que falou que tinha filha, ou seja, eu vou pensar, o veterinário de Marte, né? Ele quer a primeira doença que mais se enquadra no quadradinho antes dele ir no básico. Antes dele ir no básico e ver se a aplicabilidade da posse responsável está acontecendo. Isso era muito simples de ser visto. A primeira coisa é a seguinte: um exame de sangue. Primeira coisa que acontece no exame de sangue.
Eu tô com o animalzinho, a menina tá para fazer consultoria online comigo, eu não sei se ela vai fazer. O animalzinho parou de comer, é adulto, é uma Shih Tzu. E o que aconteceu com esse animalzinho? Ela teve uma situação de não alimentar muito bem, aí começou a não querer comer, ela tá tomando só líquido. Eu falei assim: esse animal já tá desidratado, leva pro veterinário, faz exame. Aí fez, ela preferiu, conseguiu internar. Na hora que ela me mostrou os exames, que eu vi as células inflamatórias todas sambadas, todas alteradas, aí na hora que ela mandou o tratamento para casa, eu falei assim: agora eu tenho que esperar para ver com ela, porque acontece o seguinte, as células inflamatórias dentro de um hemograma, ela me diz absurdamente muita coisa. E a primeira coisa que acontece é uma linfopenia, ou seja, os linfócitos caem absurdamente. Tem cachorros que caem tanto em termos de sinomose, que o mínimo acho que é 6.000, sei lá, vai até 17.000, 8.000 e pouco. Eu não tô lembrada de cor certinho, porque cada idade é uma quantidade. Que o animal não tem nem 1.000, não tem nem 100 células para ser contadas lá, né? Que foi uma contagem que faz na parte de hemograma. Então, o que acontece? Por quê? Porque já foi tudo. Porque na hora que tem a situação do vírus entrar no organismo, principalmente os macrófagos são as primeiras células que vão e tal, os linfócitos vão, e as células que é muito envolvidas nisso. E aí, o que acontece? Se ela não tem uma proteção, como é que funciona? Entendeu? Então, é um conjunto. É o que eu tô falando para vocês, né? Os veterinários de marketing são delicados. Mas é aquela história, a gente primeiro tem que ir no comum. Mas, às vezes, passou já desapercebido do próprio dono do animal, que é a pessoa mais importante no processo, você aplicou posse responsável? Esse animal tomou as vacinas adequadamente? Você soube o momento certo de dar o banho? Você deu o banho de forma adequada? Esse animal passou por tudo isso? Esse animal teve uma situação e tem uma situação de uma alimentação equilibrada? Esse animal tem um local adequado de viver? Porque ele pode ter tido uma alimentação adequada. Esse animal, ele pode ter simplesmente ter tido a vacina, mas e aí? Mas ele vive num lugar que é muito estressante. E aí? Tem isso também. Aí ele vive num lugar que não sei quem é um viciado de algum vício, tá? Não vou falar nome de nada, não. Em que simplesmente em que o animal ele é batido, ele sofre, é enxotado, berram com ele. Porque o animal, assim como o ser humano, ele sente. E por ele sentir, ele absorve as coisas do ambiente. Por isso que eu disse lá atrás que o seu animal, ele tem as doenças em reflexo a você e a harmonia do equilíbrio da casa. Então, tudo é um conjunto. E as pessoas não conseguiram vislumbrar isso. E por que tem certas coisas que acontecem e depois repetem com aquele animal de novo? É porque o que está sendo vivenciado dentro daquela casa faz com que aconteça aquilo de novo. Então, tem essas situações que têm que ser colocadas. Então, outra coisa que passa muito desapercebida e acontece 90% também na fase inicial do filhotinho, quando você abre ele, que você deita ele com as perninhas para cima, lá na barriguinha, lá perto, né, do pintinho, ou então da vulvinha da feminha, vê vários lugarzinhos com umas bolinhas com pus. Aquilo ali é muito comum em duas situações. Tem um diagnóstico diferencial, que é o impetigo, que é uma doença que dá aquelas pústulazinhas na barriga de um filhote. Mas a cada 100 animais, 90, aquilo ali é um sintoma de leishmaniose, que passou batido. Às vezes só ficou aquilo ali, não vê a parte respiratória, depois passa 3 semanas, o cachorro pum, pega a parte neurológica e morre. Por que pega a parte neurológica? Porque todo animal, ele é afetado no sistema nervoso central. Mas por que uns têm e outros não? Principalmente a região do encéfalo. É a questão de como está o nível de imunidade dele para que aconteçam ou não as coisas. Isso é que vai influenciar para ir para um lado ou para o outro, né? Mas então, assim, a gente tem vários sistemas que levam a eles, né, a terem várias sintomatologias acontecendo, mas a inicial que acontece passa batido. Quando eu faço tratamento de sinomose, eu faço por no mínimo 21 dias. E assim, mesmo antes de suspender a medicação, vamos fazer um hemograma. Vamos ver. O hemograma é que vai ditar as coisas para mim. Por que um hemograma? Porque em 2 dias um hemograma muda. Então, aquele hemograma ele vai ser muito pontual de como está acontecendo o tratamento. A parte clínica, ela vai me dizer umas partes, algumas coisas, mas ela não vai conseguir me conduzir para dizer esse animal está indo com possibilidade de desenvolver uma parte neurológica ou não. E eu só consigo saber se ele está indo partir para isso a partir do momento que eu faço principalmente o hemograma. Mas eu posso fazer exames de sangue para ver depois um PCR, um exame mais específico para ver se ainda tem sinomose? Pode, mas é um investimento inútil. Como assim inútil?
É dinheiro gasto à toa. As coisas que são mais importantes dentro do tratamento, em você comprar um antibiótico, em você fazer a ribavirina, que muitos já sabem, que é um antiviral específico para poder fazer durante o tratamento, saber fazer as medicações suportes, fazer até um fenobarbital para evitar também uma situação do animalzinho, já as situações neurológicas, evitar. O tratamento de sinomose é principalmente em cima disso. Então, mas tem muita gente que acha um absurdo. Nossa, mas você faz um tratamento por 21? Ah, eu faço só por 7. Ah, é? Você não pegou nem a parte de sintomatologia clínica, que dirá a parte neurológica. Ah, por 14. Então vai, a gente vai ver o que vai acontecer depois. Então, eu tenho que fazer isso porque é só assim que eu consigo rebater essa parte. Agora, se eu não tiver esse exame para fazer, eu já tive animais que não tive a possibilidade de fazer, eu falo assim, então estica esse tratamento. Agora, é claro que a sintomatologia clínica vai me ajudar? Vai. Ela será o suficiente para eu virar e falar assim, quando eu acabar e parar o meu tratamento? Não, nunca. Não é. Não é porque eu posso ter a situação do vírus sendo replicado no animalzinho por um período muito maior do que um próprio mês. Agora, conforme a quantidade a qualidade da imunidade dele, é que vai fazer com que isso fique mais tempo estável ou não até onde ele conseguir, depois ele cai. Nossa, meu cachorrinho fez tratamento, ele ficou bom, depois de 10 dias ele caiu e morreu. Mas caiu, morreu, piorou por quê? Porque não era de ter suspendido o tratamento, tá? Então isso é uma coisa que passa-se batido. Outra coisa é o seguinte, as pessoas, meus colegas de Marte, e falta de informação de vocês, acham que o tratamento é só que o veterinário passou. Tá, só que o veterinário passou, mas eu não vou questionar o veterinário. Você não vai questionar o veterinário, você vai conversar com o veterinário. Se ele for um veterinário de Marte, de cara, ele vai virar para vocês e falar assim, a receita é minha, eu faço o que eu quiser, quem manda sou eu. Ou ele vai virar para vocês e falar assim, não, é assim que faz. Gente, vocês podem ter certeza, vocês vão estar já dentro de informação engessada. Vocês não vão estar dentro de informação individualizada. Porque vocês têm que entender que cada animal é um. Mesmo se você tem uma ninhada que você criou todos os seus cachorrinhos do mesmo jeito, cada um é um. Cada um uma maior quantidade de colostro, então não vai ser igual. Então não tem essa de tudo igual. Entendeu? Ah, não, mas aí, não, mas ele já tá tomando ribavirina, não precisa de, aí já tá tomando uma vitamina, não precisa de leucogen. Depois que caiu, que vocês vão tentar levantar? Tá? Então entenda que é um conjunto de coisas. O antibiótico sempre tem que existir. Porque se esse animal começou com essa parte respiratória lá atrás, é a que acontece. A primeira infecção secundária já está acontecendo, que é na parte respiratória. As bactérias estão fazendo festa lá. Daqui a pouco a bordetela, que é a mais comum, vai virar uma pneumonia. E aí simplesmente depois você interna só porque tem pneumonia. Na hora que faz o exame é que você descobre que é sinomose. Entendeu? Então, não dá pra fazer de conta que eu não necessito de várias coisas para fazer e de cercar várias coisas. Então, a imunidade desse animal é um conjunto de coisas para ser cercada, para fazer. E esses desafios todos, se eles não forem cercados, não adianta. Então, o antibiótico, sim, com certeza. Agora, uma coisa muito importante, que passa esse batido, cujo eu comentei na outra mão, a live que eu deixei aqui aberto, que eu não tirei ela do ar, que tá aí aqui no Instagram. Ah, mas o meu veterinário, eu tô cansada, toda hora isso. Aí o meu veterinário, ele não passou protetor de estômago. E aí? Se algum ser humano na face da Terra, ou você, ou alguém que você conhece, que com certeza já tomou antibiótico, sabe? A primeira coisa que acontece com antibiótico é você ficar enjoado, às vezes com dor de estômago e indisposição. Você come bem depois de uma situação dessa? Não. Seu cachorro também não. Então já tem uma doença debilitante e tá ali. Outra coisa muito comum que o veterinário de Marte não orienta é o seguinte: animal começou a não querer comer legal? Gente, não tem que ficar tentando fazer comer em casa. Vocês estão perdendo chance de ir com que ele cure. E porque mesmo quando vocês às vezes têm essa informação, vocês não levam? Porque vocês não confiaram no veterinário que atendeu vocês. Se vocês tivessem confiado nele, a informação tivesse passado uma percepção adequada para vocês, vocês teriam seguido a orientação, não tinham ficado esticando em casa. E essa falta de confiança não é porque o veterinário, se ele é de Marte ou ele não ser de Marte. Olha que interessante. O fato do veterinário ter me informado que o ideal é que meu animal tivesse voltado assim que ele parou de comer até para internar e eu não levei, não é porque ele é o veterinário de Marte ou porque ele é o veterinário do coração. Vocês não confiaram nele, não é por causa do tipo que ele é.
É sim por causa das convicções e as crenças que vocês têm, que vocês arrastam e agarram a elas, como eu agarro as minhas, vendo ou não, do que nos foi passado. Que às vezes a avó, a tia, não sei quem, o meu cachorro ficou assim no dia, no outro dia já estava ótimo, não preciso levar não. E aí a gente pega e agarra aquela outra convicção, ou o meu outro cachorrinho não precisou, e a gente pega as situações anteriores ou situações de convicções que a gente tem ou que ouviu antes como a melhor verdade. E esquece assim, né? Não conseguiu ter a consciência que a gente está lidando com a segunda maior doença que mais mata. A cada 100 animais diagnosticados, quando a gente tem até 75% de mortes, não é porque não tem cura. Hoje eu li, infelizmente, essa bobagem, esse absurdo na internet, que sinomose não tem cura. Jesus na Terra, né? Meu Deus do céu, hein? Minha Nossa Senhora, eu vi essa merda, tá? Sinomose tem cura. Ai, não, mas morre muito. Mas é claro que morre muito. A situação da letalidade por vários órgãos acometidos é alta porque tá indo apagar incêndio ao invés de prevenir o incêndio. Começou uma situação, ao invés de correr em todas as partes para poder colocar, não faz. Mas por que acontece às vezes de vocês também não fazerem? Quando até o vete do coração passam para vocês. Porque às vezes ele já agiu como um veterinário de Marte. Eles não foi capaz de explicar um pouco o contexto do porquê das coisas. E outra coisa também, muito veterinário de Marte, ele tem na cabeça que ele não pode prescrever medicamentos de uso humano. Não, sou veterinário, não prescrevo. Legal, né? Mas se fosse com o animal dele para poder melhorar os custos para poder fazer o tratamento todo, aí ele pensaria, né? Então o que acontece? A maioria das vezes o veterinário de Marte, ele tá pensando na caixinha. Não, eu sou veterinário, eu prescrevo o AIG. Né? E no entanto tem outras coisas para eu fazer todo o conjunto que fique melhor. Mas só que a melhor forma de vocês saírem disso tudo, que daqui a pouco a live até cai pelo horário. Qual que é a forma de vocês saírem disso tudo? É vocês entenderem, aprenderem a fazer a aplicabilidade da posse responsável. A partir do momento que vocês sabem todas as engrenagens disso, é muito mais fácil, nem por isso vocês passam, ou se isso acontece, acontece de forma suave e resolve logo. Eu tive um animal que eu atendi com sinomose e doença do carrapato. E que tá vivo, toda hora no meu Facebook eu vejo uma fotinho lá, shih tzu, linda e maravilhosa. Perfeita. Por quê? Porque assim que aconteceu, nós entramos, eu falei e expliquei para essa tutora todas as situações possíveis e entramos com todas as coisas possíveis. Olha, por X tempo, mas eu quero exame depois. Eu necessito disso para que eu consiga fazer melhor. E simplesmente eu falei assim, olha, sem banho. E depois eu fiz um protocolo, que eu vou falar para vocês aqui rapidamente. Logo que muitos não fazem, eu faço, com vacina. Nossa, tem gente que só vacina os colegas de março depois de 6 meses. Depois de 6 meses, não, o cachorro já pode ter adoecido mais 3 vezes. Depois que eu faço tratamento, por volta de 30 até 40 dias, passou, fiz um exame, tá tudo ok, passou mais uma semana, principalmente o hemograma. Tá tudo ok, animal comendo, tudo bem. O exame tá bom. Depois que suspendi a medicação, normalmente depois de 30, 40 dias, suspendeu tudo. Fiz aquele hemograma, tá tudo ok. Espero mais uma semana, tá tudo ok naquele exame? Plano B logo, fazer protocolo vacinal. E protocolo vacinal de vacina de 15 em 15 dias. 3 doses, eu já fiz isso já. E faço assim para quem quiser, pelo menos ficar livre da sinomose, faço. E com medicamento para imunidade junto, nem que seja um leucogen. Entendeu? Depois que eu fiquei essa semana sem fazer. Por que essa semana sem fazer a medicação para depois eu fazer? Porque senão eu posso estar tendo uma resposta imune que não seja adequada. Como assim não é adequada? Não é que ela não seja adequada. Ela vai me mascarar o que estiver acontecendo. Fiz o tratamento, parei, entendeu? Depois de uma semana eu repito aquele hemograma, tá tudo ok. Vamos fazer o tratamento com protocolo vacinal. E nesse protocolo vacinal, essa shih tzuzinha, enquanto ela passou, foi assim, sem banho, até o final do protocolo, sem banho. Ela já estava já porquinha, imunda, mudando de cor. E tudo deu certo. E ela tá aí. Não só ela, como outros animais que eu já fiz assim. Muitos colegas meus acham loucura eu fazer um tratamento desse. Eu não acho. Eu não acho porque eu já vi vários animais que melhoraram dessa forma. Melhoraram assim, ficaram protegidos após o tratamento, tá? Não é que a vacina vai tratar a sinomose. Por quê? Porque se eu der brecha e se já adoeceu,
Pode acontecer de novo. Então não tem que dar brecha. E depois disso também eu modifico a vacina anual. Eu não faço ela nunca mais. E para muitos animais, até mesmo no penúltimo lugar que eu trabalhei, fazem às vezes isso. Não esperam um ano para fazer a vacina. Vocês estão fazendo as vacinas anual? É o protocolo normal? Sim. Mas vocês estão sempre fazendo o exame para ver como é que está essa imunidade? Não. E aí? E aí a gente faz a vacina um pouquinho antes. A gente consegue cercar também. É uma das formas. Os meus cães, inevitavelmente, pode falar que vai produzir imunocomplexo até a 5ª geração, que para mim não vai. É para onde eu olho. Eles tomam as vacinas a cada 6 meses. Eu não vou deixar brecha para isso, tá? O Nuxel é um medicamento. Eu não vou conseguir responder isso pra você. Eu vou até depois responder sobre isso, porque mais 2 minutos a minha live vai cair. Eu posso não conseguir salvar ela. Mas eu te falo sobre o Nuxel. Ele é muito bom e ajuda muito. O problema do Nuxel que eu vejo para os tratamentos é porque eu não posso fazer na orquestra apenas um instrumento e não pôr os outros. E ele tem um valor muito oneroso para poder fazer. Ele, por exemplo, a sinomose eu já usei? Já. Mas eu tenho que usar 5, 7 pipetas. E aí, quanto fica só de Nuxel? R$ 300? A última vez que eu vi tava R$ 45. Então, mas eu falo depois do Nuxel pra você, eu coloco no stories aqui direitinho, tá bom? Gente, um beijo que eu tô olhando que tá em cima aqui da hora, porque senão minha live vai cair e eu não vou conseguir deixá-la aqui no ar pra vocês. Que hoje, como eu já tive algumas pessoas que me pediram por causa de trabalho, essas coisas, eu vou deixá-la aqui no ar, mas ela não vai ficar, porque aqui tem informações de protocolo que eu faço dentro de consultório, e isso são coisas que ficam dentro do material pago, tá bom? Vou deixar aqui hoje até às 19 horas e depois ela vai sair. Então, quem tem interesse, compartilha com quem precisa de alguma dessas informações, desses insights aí, sobre posse responsável. Um beijo, vamos ter um excelente dia. Tchau, tchau.